Eu xingar essa mulher chata, cara. Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Boa tarde. Então, vamos começar a nossa aula. Antes da gente começar, só uma observação rapidinho. Eu postei a atividade errada. Eu tinha falado para vocês que eu ia postar a atividade lá do jogo do tabuleiro de xadrez e eu postei uma da biblioteca. Mas como alguns já submeteram a da biblioteca, eu vou manter a da biblioteca e vou aumentar o prazo para vocês. Eu vou deixar o prazo até a aula que vem, tá certo? Ok. Ok? Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai continuar hoje no conteúdo, definindo um pouquinho melhor o que são classes e objetos aí dentro do nosso conteúdo do Python. Muito do que a gente está estudando se aplica a outras linguagens de programação, mas a gente vai focar mais ao nosso e do Python. Então, como que a gente define uma classe em Python? Por exemplo, aí nosso vai ser uma classe vazia, uma classe que não faz nada. A gente na passada viu qual era a definição de classe. Quem pode me lembrar o que é uma classe? Pode ser a palavra de vocês, não tem resposta errada. A definição mais genérica e pelo que a gente viu na aula passada, o que seria uma classe? Elas são basicamente um conjunto que descreve uma característica de algum objeto, de um conjunto de objetos. Elas são a especificação do objeto, vamos assim dizer. Ela que define os objetos. Quais são as características desse objeto? Quais são as características, ou seja, quais são os atributos desse objeto? O que esse objeto faz, que no caso são os métodos. Então, ela é meio que o projeto aí do objeto. E aí, no Python, para a gente definir uma classe, a gente vai usar essa nome, tá? Esse nome class, vai dar um nome, classe, sempre usa esse padrão aqui de nome, que eu disse que eu ia lembrar como é que chama, não, padrão de nomenclatura de variável, que é quando você tem mais de uma palavra, você vai emendar todas as palavras, a letra de cada palavra maiúscula. Então, como eu chamei aqui de vazia, eu coloquei o maiúsculo e o resto minúsculo. Isso é só convenção nossa, não existe nenhuma regra no Python que diga que o nome de classe tem que ser assim. A limitação do nome de classe é aquelas mesmas limitações que a gente tinha para o nome de variável. O nome de variável pode começar com número, tem certos critérios que você não pode colocar no nome da variável, mas as mesmas regras lá para nome de variável se aplicam a nome de classe. Mas, em geral, a convenção que se tem é esse padrão aqui da primeira letra maiúscula, e aí se você tiver mais de uma palavra, você emenda todas e põe a primeira letra de cada palavra maiúscula. E esse PES aqui, alguém sabe o que esse comando PES no Python faz? Vocês chegaram a ver ele no semestre passado? Ou alguém já viu de outro lugar? Esse é basicamente para dizer para o Python que não tem nada ali dentro. Como o Python você não tem como outra linguagem, tipo, quando você tem o C ou Java, em geral, por exemplo, você vai fazer um if, você faz if, alguma condição, e aí você abre uma chave aqui, fecha a chave para cá o que está dentro desse if. No Python isso não existe. O Python ele identifica que você está de um bloco, if com uma condição aqui, ele identifica pela indentação, ou seja, pelo recorte de caracteres que você tem na linha. Esse caso aqui é só para dizer para o Python que o bloco não tem nada dentro daquela classe, porque ele está esperando a indentação. Se você não pôr nada, ele vai ficar perdido, ele vai achar só uma linha não indentada e não vai saber muito bem o que você queria. Então, esse caso aqui só para dizer, esse bloco aqui que eu acabei de abrir, que foi o bloco da classe, não existe nada dentro dele. Aí eu coloco o pé só para marcar isso. É só para dizer para o Python, pode passar direto que não tem nada aqui.
Então, isso aqui é o exemplo de uma classe vazia. E vocês podem testar todos esses exemplos que eu vou dar hoje. Eu não vou fazer isso porque eu estou com um pouco limitado aqui de tempo por ainda estar no Sigma. Semana que vem eu não vou estar mais. Mas todos esses exemplos de código que eu estou dando na aula de hoje, eu recomendo que vocês peguem o resto do tempo da aula, que seria horário de aula, e eu já vou ter liberado vocês. Vocês entrem no Colab e testem esses exemplos de código todo. É tudo isso aqui que eu estou mostrando hoje para vocês, vocês conseguem rodar lá no Colab. E aí, a partir do momento que eu tenho uma classe, como que eu crio objetos dessa classe? Esse ato de criar um objeto de uma classe se chama instanciar objetos. Paulo, infelizmente eu não tenho como saber quando o áudio está travando para repetir. Deixa eu falar uma coisa que eu não estou conectado por VPN, que poderia estar atrapalhando. Alguém mais está. O áudio está travando para todo mundo ou só para uma ou duas pessoas? Isso é importante para eu saber. Oi? Tá travando para mim também. Para mim também tá travando, mas dá para entender a aula um pouco. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar gravar aqui local no meu tablet. E se tiver falhando muito, eu vou tentar imediatamente. Não, se eu fizer isso, eu paro de compartilhar a tela. Tá. Tá, gente, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou tentar continuar a aula. Se vocês verem que está travando muito, a única coisa que eu acho que a gente pode fazer é cancelar a aula e repor outro dia. Aí vocês que me dizem. Se estiver muito difícil de entender desse jeito, me avisem aí pelo chat que a gente continua, faz essa aula num outro dia, provavelmente num sábado aí depois que eu voltar para o Brasil. Tá certo? Então, dando continuação, a gente define a classe, e aí como é que a gente cria objetos? Esse ato de criar objetos se chama instanciar, tá? O nome que a gente usa aí no mais técnico é instanciar um objeto dessa classe. E a gente usa utilizando o método de inicialização da classe. Toda vez que você cria uma classe, automaticamente o Python coloca um método de inicialização da classe, ele cria por trás desse método de inicialização. E como é que você chama esse método de inicialização? Ou método de criação da classe? Chamando a classe tratando a classe como uma função. Quando eu boto parênteses aqui, eu estou executando aquela, seja o que for do Python, como uma função. Eu estou chamando a função dela. E aí, quando você faz isso, se eu coloquei aqui vazia, abre e fecha parênteses, eu estou chamando o método de criação dessa classe, e ele vai criar um objeto dessa classe que vai ser esse objeto guardado aqui nessa variável vazio. E aí, a partir de agora, essa variável vazio aqui contém um objeto da classe vazia. Então, se eu der aqui um type no vazio, eu imprimir o type do vazio, eu vejo aqui que ele é uma classe vazia. Tá? Esse main aqui é de onde que a classe está definida. O arquivo que você está executando, ele sempre chama main. E é classe vazia dentro do arquivo atual de execução. Alguma dúvida até aqui? Isso vocês podem, eu realmente recomendo que vocês testem isso, tá? Para vocês começarem a se familiarizar com essa sintaxe de classe e instanciar essas coisas assim. E aí, se a gente tentar acessar um atributo dessa classe, como essa minha classe é vazia, ela não vai ter nenhum atributo a não ser os atributos que o Python cria automaticamente para ela. A gente não vai falar deles hoje, mas, por exemplo, se eu tentar acessar um atributo A, que eu acesso dessa maneira, eu ponho a variável que está armazenado o objeto, ponho um pontinho e coloco o nome do atributo, que
tem que seguir também as mesmas regras aí de nome de variável. Eu vou ter um erro de atributo, um attribute error, que vai me dizer que o objeto da classe vazia não tem atributo A. Porque eu não criei, eu não defini nenhum atributo aqui, eu não coloquei nada dentro da classe. Então, eu tentei acessar uma coisa que não existia. Vocês podem testar isso lá no Colab depois. Mas eu posso, mesmo depois do objeto já criado, eu posso criar atributos nesse objeto. Então, se eu pôr aqui vazio.a igual a 10, eu estou criando esse atributo no objeto. Mesmo que ele não tivesse lá na criação da classe, eu posso criar depois. Os objetos, eles não são imutáveis, eles não ficam presos à estrutura da classe. Você pode mudar a estrutura deles depois que eles foram criados. E quando você muda depois que ele foi criado, isso só afeta aquele objeto, não afeta os outros objetos da mesma classe. Então, eu posso aqui dentro de vazio criar o atributo A e colocar aqui o valor 10 nele. É como uma variável qualquer, esses atributos. E quando eu imprimo aqui vazio.a, eu vou ter o valor 10. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, dando aí continuidade, vamos falar agora um pouquinho sobre métodos e atributos. Como que a gente cria ele, como que a gente declara eles lá no contexto aí da classe. Como que a gente cria eles e como que a gente usa eles. Os métodos, eles vão ter essa cara aí de função dentro da classe. Então, você tem aqui já uma outra classe. Eu criei a classe ponto, tá em inglês aí, point. E eu coloquei aqui dentro dessa classe um método reset. Você vê que a sintaxe aqui é muito parecida com a sintaxe de função, só que está dentro da classe. Ele está indentado aqui, eu tenho aqui a indentação dentro da classe. E aí eu aqui defini o método reset. Aí vem uma coisa um pouco diferente, tá? Toda vez que você está definindo um método, sempre, o primeiro parâmetro é o self. Uma variável self. Essa variável self vai ser a representação do próprio objeto dentro do método. Se você precisar acessar alguma coisa dentro do método, como você pode ter vários objetos da mesma classe, você não tem como saber. Se você está dentro do método, você não tem como saber, sem esse self, qual objeto especificamente está chamando aquele método. Então, o self é a representação do objeto que foi usado para chamar o método dentro do próprio método. Então, quando eu crio um ponto aqui, eu chamei esse ponto aqui de point, tá? Eu criei o ponto, chamei de point. E aí eu venho aqui e chamo o point ponto reset, esse self aqui e esse point aqui fora passam a ser a mesma coisa no momento que eu estou chamando. Se lá na frente eu vier aqui criar um outro ponto, eu crio um P2 igual a point, e aí chamo P2.reset, tá? Quando eu faço essa execução aqui, o P2 vem para o self. Então, esse self é sempre o objeto que está sendo usado para chamar aquele método. Isso é um conceito bastante importante que eu preciso que todo mundo me diga que entendeu. Senão eu explico de novo. Porque isso é muito importante e às vezes pode ser um pouquinho confuso. E aí, tá? Professor, você pode explicar essa partezinha no final? Porque aqui em casa a internet acabou caindo. Ainda deu para ouvir. Tá. Vamos de novo. Obrigada. Tá? Então, a gente está definindo aqui os métodos. Tá? Os métodos são funções dentro da classe. São funções amarradas àquela classe, que são ações que você pode executar em cima de objetos. Você precisa fazer alguma coisa com aquele objeto. É isso que são os métodos. Tá certo? Para você fazer alguma coisa com aquele objeto,
você precisa saber quem é o objeto que você está usando para chamar aquele método, em quem que você tem que fazer alguma coisa. Para isso que serve o self. Quando eu venho aqui fora da classe, eu crio um objeto, esse point aqui é um objeto dessa classe, tá? Eu primeiro criei ele, eu instanciei ele. E aí eu vim aqui e chamei, tá? Quando eu ponho o parêntese aqui, eu estou chamando uma função. No caso aqui, essa função específica é um método dessa classe, da classe desse objeto. Quando eu venho aqui, eu ponho point.reset, eu estou chamando o método reset do objeto point. Dentro do método reset, eu preciso saber quem foi, que objeto foi que chamou. Eu não posso pôr aqui no lugar de self, eu não posso pôr aqui point, tá? Se eu colocasse aqui point, primeiro que point nem está definido aqui no início do código, ainda não definiu, eu defini ele lá embaixo. E se eu criar um segundo ponto? Eu crio um P2 aqui, P2 igual a point, tá? Eu crio um outro objeto da mesma classe e eu chamo aqui P2.reset. Como que eu distingo aqui dentro se foi esse objeto que chamou ou qualquer outro objeto dessa classe que chamou o método? Para isso serve o self. Toda vez que você chama um método, o Python automaticamente coloca o objeto que chamou o método como primeiro parâmetro do método. Tá? Isso aqui você não precisa passar. Vê que aqui eu passei 0 parâmetros. Aqui eu passei 0 parâmetros. Mas aqui dentro do reset eu tenho um parâmetro. Então você sempre vai ter um parâmetro a mais na definição do método, que você não vai precisar passar quando você chama, porque é o próprio Python que cuida de passar esse parâmetro, que é para saber quem foi, que objeto daquela classe que chamou o método. E aí você pode usar aqui dentro. Então, quando eu chamar aqui com point, eu chamei aqui point.reset. Aqui dentro, esse self.x, self.y, é a mesma coisa que point.x, point.y. E mesma coisa aqui, quando eu venho aqui para o P2, e eu chamo P2.reset, aqui dentro, esse self.x vira um P2.x, vira o equivalente a um P2.x, e o self.y vira um equivalente a P2.y. Ficou mais claro dessa vez? Ficou sim, obrigada. Sofia levantou a mão. Professor, esse point.x e point.y seriam variáveis que foram definidas quando a gente usou o método de reset, né? A gente não chama eles de variáveis, tá? A gente chama de atributo. Eles se comportam muito parecidos como variáveis, mas a gente chama de atributos porque eles são associados a um objeto. Eles estão dentro de um objeto. E aí, como eles estão dentro de um objeto, a gente chama de atributo. Mas sim, nesse código aqui, nesse exemplo de código, o x e o y só existem depois que eu chamei o método reset. Antes de eu chamar o método reset, se eu tentar imprimir o x e o y, eles não vão existir. Vai acontecer isso aqui, ó, vai dar um erro de atributo. Eu vou tentar acessar um atributo que não existe. Mas a ideia é essa, esses dois atributos aqui só são definidos dentro do reset. Entendi, obrigada. A gente já viu isso aqui lá no outro slide. Quando você chama um método, você chama pondo o objeto, ponto, o nome do método, e aí parênteses. E aí você pode pôr parâmetros também. Se eu colocasse aqui um x, um y, e no lugar do zero aqui eu colocasse x, y, e aqui eu chamasse com um valor, sei lá, 5, 10, funcionaria também. Então eu continuo podendo passar parâmetros da mesma maneira que eu passo para funções. A única diferença é que na definição aqui do método eu sempre vou ter o primeiro parâmetro sempre vai ser o self, e quando eu chamo eu não preciso passar ele. E o Python cuida disso para mim. Então você sempre vai chamar com um parâmetro a menos do que o que você definiu no método. E uma outra coisa que a gente viu aqui
é como que a gente declara atributos. A gente declara atributos simplesmente dando valores para eles. Da mesma maneira que você declara variáveis, só que você vai usar, dentro de métodos, você vai usar o self, para dizer no objeto que chamou esse método, cria esse atributo x para ele, cria esse atributo y para ele, coloca esse valor aqui que eu dei, ou fora. Você pode criar fora também, que a gente chama de dinamicamente pelos objetos. Existem linguagens de programação que você não, você até pode fazer isso aqui, mas você não deve fazer isso aqui. Java, C, é bem comum todo mundo dizer que você não deve mexer com atributos fora da classe. Você só deve mexer dentro dos métodos que está dentro da classe. O Python, isso não é muito importante não, tá? O Python, ele é uma linguagem, por princípio, mais dinâmica. Então, isso aqui no Python não é tão mal visto quanto em outras linguagens de programação, que é mexer nos atributos fora da definição da classe. E, da mesma maneira, você pode acessar os atributos. Então, quando eu dou aqui um print point.x, um print point.y, eu estou acessando esses dois atributos aí desse objeto. E se eu criasse um P2 point, e aí eu ponho aqui na mão P2x igual a 10, P2y igual a 5, e eu dou um print disso, ele vai acessar os valores do P2. Então, ele vai imprimir aqui 10 e 5. E aqui no point, então, esses atributos, cada instância daquela classe, cada objeto daquela classe, os atributos são independentes. Eu posso mexer no x e no y do P2 sem mexer no x e no y do point. Existem exceções para isso, mais para frente a gente vai ver um negócio chamado atributo de classe, onde isso não é verdade. Quando você tem um atributo de classe, esses valores não são independentes. Se você mexer em um objeto, você mexe em todos, mas por enquanto, para a gente aqui, os atributos são independentes entre cada objeto da mesma classe. Se você mexe em um objeto, você não afeta o outro objeto. Tem uma outra observação para fazer aqui, ó. Você só instancia um objeto novo se você chamar o método de criação da classe, tá? Isso é bastante importante. Se eu fizer aqui P3 igual a point, eu não estou criando um point com P minúsculo. Nós vamos fazer diferente. Vamos fazer P3 igual a P2, tá? Eu não estou criando um objeto novo aqui. Isso aqui eu posso dar um print P3.x, P3.y, ele vai imprimir normal. O que ele vai imprimir nisso aqui? Ele vai imprimir 10 e 5. Mas se eu fizer isso aqui, ó, P3.x igual a 2, e eu der aqui um print, e aí eu vou imprimir o P2, P2.x. Qual vai ser o resultado aqui desse print? Quem sabe me dizer? Então, eu criei um P3 que é igual ao P2, modifiquei o x do P3 e imprimi o x do P2. Que valor que vai dar aí nesse print? Vai ser um 10, que era o valor original do x do P2, ou vai ser um 2? Alguém se arrisca? O 10? Vai ser um 2, porque eu não criei um objeto novo. Eu só criei uma referência nova ao mesmo objeto. Tanto P3 quanto P2 são o mesmo objeto, tá? Eu só crio objeto com o método de criação de objeto. Para ele ser independente, eu tinha que ter feito aqui P3 igual a point, abre e fecha parênteses. Se eu tivesse feito isso aqui, ele seria independente. Mas como eu fiz isso aqui, ele é o mesmo objeto. É só uma outra referência para o mesmo objeto. É a mesma coisa lá na lista. Lembra que se você fizer, você tem uma, vamos lá, você tem uma lista L1
E aí você cria um L2 igual a L1. Isso aqui não faz cópia da lista. E aí eu venho aqui L2 na posição 0 igual a 10. Se eu der aqui um print L1, esse print aqui vai me imprimir 10, 1, 2. Porque eu modifiquei a posição do 0 do L2, mas o L2 é a mesma coisa que o L1. Eu não criei uma lista nova. Aqui se aplica a mesma coisa. Aqui eu não estou criando, quando eu faço P3 igual a P2, eu não estou criando um objeto novo. Isso é bastante importante. Você só cria objeto novo com o método de criação da classe. Isso aqui, P3 e P2, são o mesmo objeto. São duas referências ao mesmo objeto. Deu para entender? Deu sim. Então aqui esse print P2.x vai me voltar 2. Porque P3 e P2, nesse caso aqui, são a mesma coisa. Tá? Aí vamos isso tudo que a gente viu, vamos ver num exemplo mais prático, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de um código e eu marquei aqui o que é cada pedaço do código, como que a gente chama cada pedaço do código. Tudo que está dentro desse nome aqui, desse bloco class, a gente chama de declaração de classe. É dentro desse bloco class que a gente define as características da nossa classe. Tá? Aí dentro da classe, a gente tem, que são aqui os dois quadrados azuis, as declarações dos métodos. Eu tenho aqui um método reset e um método setXY. Dentro da declaração dos métodos, eu tenho a declaração de atributos. Então, eu tenho aqui o self.x, self.y igual a alguma coisa. Nos dois métodos, eu faço a declaração de atributos. E aqui embaixo, isso tudo aqui é declaração. Eu estou criando, eu estou definindo a minha classe, seus métodos e atributos. E aí, aqui embaixo, eu passo a usar essa classe. Então, aqui no quadradinho vermelho, eu tenho a instanciação de um objeto. Eu crio um objeto dessa classe que eu defini aqui em cima. No quadradinho aqui rosa, eu estou chamando um método desse objeto. Então, eu uso aqui o método setXY. E aí, aqui, ó, vê que voltando ao que eu tinha explicado no 2 slides aí para trás, o método, ele tem 3 parâmetros aqui em cima, self, x e y, mas quando eu chamo ele aqui embaixo, eu só passo 2, porque o primeiro é sempre o self, que é a referência para o objeto que foi usado para chamar aquele método. Então, no caso aqui, quando eu chamo point setXY, o Python pega o point e copia aqui para o self para eu poder modificar ele dentro do método. E aqui embaixo eu tenho acesso a atributos. Então eu dou um print aqui do point.x, point.y, depois eu chamo um outro método e acesso de novo os atributos. Ficou claro o que acontece em cada ponto desse código? Sim. Eu acho bastante importante vocês depois testarem isso, tá? No Colab, fazerem classes simplesinhas dessas de vocês mesmos, brincar um pouquinho, testar onde que você pode definir um atributo, onde que se você modificar um atributo, o que afeta essa modificação, onde que vai estar modificado esse atributo. Isso eu acho uma prática legal de vocês fazerem. E o Python, ele traz nativo nele algumas funções que te ajudam a lidar com objetos. Eu trouxe aqui 4 exemplos que são bastante úteis. Por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui, resattr, H-A-S-A-T-T-R, que é res de T em inglês e a TTR é a abreviação de atributo. Lembra quando a gente tentou testar um atributo que não existia, a gente teve um atributo error?
Essa reza TTR você pode usar para evitar esse tipo de coisa. O que que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, por exemplo, tá travado ainda? Voltou. Agora. Voltou? Ah, beleza. Não expliquei muita coisa, não. Só peguei aqui, ó, naquele exemplo que eu dei, que a gente tentou acessar lá atrás, eu dei um exemplo aqui que eu tentei acessar um atributo que não existia. Como que eu evito isso? Eu posso usar essa função que o Python me disponibiliza, que é o resAttr, res de ter em inglês e attr, abreviação de atributo, e aí eu passo if resAttr, o objeto que eu quero ver se tem aquele atributo, e a string com o nome daquele atributo, tá? Isso aqui é importante. Isso tem que ser uma string com o nome do atributo. Tá? Não pode ser, você não pode escrever direto, porque não existe variável A. Você poderia até passar uma variável contendo a string A. Você pode fazer isso, mas tem que ser uma string. E aí, if resAttr, eu dou um print vazio.a. Então, eu consigo checar, antes de tentar acessar um atributo de um objeto, eu consigo checar se aquele objeto tem um atributo ou não. Uma outra função bastante útil aí para lidar com objeto, a isInstance, ou seja, é instância, que eu passo um objeto em uma classe. Então, o exemplo aqui seria um if isInstance. Peraí, eu estou muito na beirada da tela, eu não vou conseguir escrever. Vou escrever aqui embaixo. Seria um if isInstance. E aí eu posso pôr aqui, vamos pegar o exemplo do point. O point com P maiúsculo, que é o objeto point, e o point com P maiúsculo. Isso aqui vai dar verdadeiro, porque o point com P minúsculo é um objeto da classe point com P maiúsculo. Se eu tentasse aqui no lugar disso vazio, ia dar falso, porque vazio não é um objeto da classe point. Então, eu checo se um objeto é de uma classe ou não com essa função isInstance. E de maneira similar, a gente tem a função getAttr e a função setAttr. Para que isso serve? Porque eu posso, a getAttr, ela vai acessar um atributo da função, e a setAttr vai alterar ou criar o atributo de uma função, não, de um objeto. Eu posso fazer isso aqui direto, eu posso pegar aqui point.x. Eu posso pegar aqui da mesma maneira. Isso aqui é equivalente a getAttr e a setAttr. Qual é a utilidade da getAttr e da setAttr? É quando você quer acessar um atributo arbitrário. Você tem o nome do atributo que você quer decidir dinamicamente no seu código qual atributo acessar. Isso aqui está setado no código. Você não tem como acessar, escolher se eu quero acessar o x ou o y quando eu escrevo point.x. Quando eu uso getAttr, o nome do atributo é uma string. Então, essa string eu posso escolher dinamicamente o que eu quero fazer. Então, é outra função aí bem útil de vocês terem em mente que existe. Então, eu poderia aqui getAttr do point, e aí eu coloco aqui a string x. E aí essa string eu posso dinamicamente decidir qual que eu quero acessar. É mais uma ferramenta aí que vocês têm. Isso aqui já é um pouquinho mais avançado, mas é bom vocês saberem que existe essa opção. Mas as duas mais úteis são essas duas aqui de cima. Essas duas aqui de cima a gente usa bastante. Alguma dúvida até aqui? Eu recomendo que vocês façam esse exercício aqui. Se eu não me engano, a atividade dessa semana vai ser essa segunda questão aqui, mas eu vou postar lá no Classroom. E com isso a gente encerrou o conteúdo de hoje. I'm almost finished. 2 minutes. Ok. E aí, pessoal, alguma dúvida? E aí, com isso, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje. Semana que vem a gente volta
para o formato normal da aula que eu faço esses exemplos. Sim, infelizmente eu não. Se eu for fazer os exemplos com você, com vocês, que normalmente é o que eu faço, já acabou de vir uma pessoa aqui me procurar porque eu tenho outras coisas para fazer. Peço desculpas, mas semana que vem a gente volta para o formato normal da aula. Que no formato normal da aula eu dou essa mesma explicação, só que eu faço junto os exemplos e aí a gente acaba vendo com mais calma. Mas eu Professor, recomendo que. Oi, pode falar. uma dúvida rápida. A gente vai continuar usando o Create ali, né, por enquanto? Oi? A gente vai. Esses exercícios de hoje vão ser pelo Python ou pelo Create ali? Não, dessa semana já é no Python. Você pode usar o Colab para criar um notebook. Aqui já é implementar, tá? Implementar é escrever código, tá? Então isso aqui é criar código para isso. Então esse primeiro exercício aqui, implementar uma classe calculadora. Você criaria aqui class, calc, e aí aqui você põe def, soma, self, sei lá, A, B, e aí retorna A mais B, por exemplo. E aí você faz isso para todas as operações. O acervo da biblioteca, você pega lá o diagrama de classe que você criou lá no Creately para o exercício da semana passada e implementa a classe. Coloca todas as classes, faz as definições de métodos, o melhor que vocês conseguirem, tá? Vocês ainda não aprenderam todos os conceitos para fazer tudo certinho. Eu vou chamar a observação do monitor na hora que ele estiver corrigindo para isso, mas façam o melhor que vocês consigam com o que vocês viram na aula de hoje. Esse 3 aqui, se vocês quiserem fazer, também é opcional. O que eu acho que eu vou pedir para vocês submeterem como exercício vai ser o 2. Mas eu realmente recomendo que vocês aproveitem aí o resto do tempo de aula. A gente, teoricamente, teria aí mais pelo menos 1h30 de aula, até um pouco mais. Façam os exemplos que eu dei nos slides, executem ele, brinquem um pouco com essas classes e tentem implementar esses 3 exercícios aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp que eu respondo. Tudo bem? Você pode liberar os slides no Classroom para a gente poder fazer os vídeos? Posso. Eu posto agora. Eu vou postar até essa versão aqui. Vamos fazer isso logo antes que eu esqueça. Isso mesmo, salvar. Pode ser aqui. Classroom. E aí, quando eu postar o vídeo da aula de hoje, eu vou tentar lembrar de fazer isso hoje. Eu não postei o da semana passada, eu vou postar os 2 hoje. Quando eu postar o vídeo da aula de hoje, eu vou colocar nesse mesmo post aqui, vou só alterar ele e adicionar o vídeo também, tá? Mas o slide já está no Classroom. Então, pessoal, oi? Certo, obrigado. É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandam lá pelo WhatsApp ou pelo Classroom. E até a semana que vem. Semana que vem a gente volta pro formato normal da aula. Certo. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau. Bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana para o senhor. Bom fim de semana para você também. Tchau.